Seja muito bem-vindo a mais um Linux Tips e continuando a semana do Docker 1.13 aqui falando somente do Docker 1.13. Hoje é um dia fodástico, hoje nós vamos começar a falar sobre o novo Compose, o Compose V3, que é do caralho, ok? Nós vamos ver ainda muito sobre o DocStack e por aí você vai ver todo o conteúdo aí. Nós vamos dividir esse daqui em 2 dias. Hoje, quarta-feira, você está recebendo a primeira parte então do vídeo referente ao Compose V3, né, lá do Docker fodástico. Amanhã é a parte 2 do Compose. Amanhã nós vamos focar mais no cluster, montando o cluster. Hoje nós vamos focar aí nos atributos, nas chaves que você pode utilizar lá dentro do seu Compose File. Lembrando que o Compose File agora é V3, agora ele suporta os services, ele funciona com o Swarm, olha só que maravilha. Então fica muito ligado enquanto isso, curte o vídeo aqui, compartilha na sua rede social e toca a vinheta. Vai! Muito bem, então bora lá falar sobre esse Compose File, hein? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, o Compose File que nós vamos usar é o V3, que é compatível aí com o Docker 1.13, então é importante você estar utilizando o Docker 1.13 junto com o Compose File versão 3, ok? Simples assim. Antes nós tínhamos lá a versão 2, 2.1, 2.2, que funcionava com a versão 1.12 do Docker, e por aí vai. Mas agora a versão 1.13, você precisa utilizar o Compose 3, porque agora ele é totalmente integrado com o Swarm, e é integrado também com os services, que é fodástico, né? Vocês já conhecem lá dos outros vídeos. Outra coisa que é bom lembrar sempre vocês, a galera ainda que não entende muito do Docker, entrou nesse vídeo de gaiato, vai lá ver os outros vídeos, aí tem pelo menos uns 10 vídeos falando sobre Docker aí no meu canal, aqui no Linux Tips, ok? Então corre lá que tem vários. Tem vídeo lá com mais de 1 ano já, certo? Então corre lá para você ver e entender melhor. É lógico também, se você quiser entender mais a fundo, tem o treinamento Descomplicando o Docker. Aí você manda um e-mail lá para linuxchipsbr@gmail.com e você vai ficar sabendo como se cadastrar e fazer parte do treinamento Descomplicando o Docker comigo, online, tá? Esse treinamento. Bem, seguindo o jogo então. Lembrando que a ideia aqui é de tudo ser na prática, ok? Para que nós possamos falar aí das novas chaves lá dos Compose Files, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar aí então uma solução real, né? Vamos pegar lá, vamos fazer uma situação real para que você possa acompanhar na linha de comando e ver o final, né, da história, né? Não ficar falando só no PPT, né, só as chaves, isso não é legal. Fica a dica, amiguinho, não é legal. Nós vamos usar um exemplo até do próprio Docker, ok? É um exemplo que eles mostraram até lá na DockerCon, né? É um voting app, né? Você vai votar aí entre gatos e cachorros, né? Nós podíamos mudar isso daí pra cerveja ou leite, né? O que vocês acham? Eu acho que seria legal, hein? Mas olha só, nós vamos usar esse exemplo então, ok? Ele tá lá no GitHub do Docker, tá na descrição do vídeo aqui o endereço do GitHub desse projeto aí do seu voting app, ok? Pra você votar lá entre gato e cachorro, cerveja e leite, linguiça e bacon. Eu sou vegetariano, então nada de sofrimento animal, né? Nada de sofrimento animal. Esse aplicativo que nós vamos montar aqui no nosso ambiente, aqui do Compose File, com o Docker Swarm e a porra toda, é o seguinte. Primeiro, você vai ter uma aplicaçãozinha Python chamado Voting App, ok? Que é a aplicaçãozinha Python. Você tem um lugar que ele vai mostrar o resultado, né? O results, aí ele vai mostrar isso aí, tá em Node.js. E esses caras aí conversam, um conversa com o Postgres, ok? O banco PostgreSQL, e o outro vai conversar com o nosso querido idolatrado Heads, ok? E um worker aí que é .NET, tem até .NET, olha só. Linux Tips falando de .NET. Mas é isso aí, evolução. Muito bem, então, entenderam como que vai ser? Tá aqui até a topologia aqui. Todo mundo enxergando aqui? Então nós temos esses 5 componentes aí. Então nós temos a aplicação Python, que é o Vote App, e nós temos o Node.js, que seria o Results, depois nós temos o que? Um Redis, um PostgreSQL, e por fim nós temos o Worker lá, que é o .NET. Todo esse cara aí, o código, tudo mais, tá lá no GitHub, lá na descrição, ok? O que nós vamos fazer aqui é montar o Compose File e subir a bagaça no nosso cluster, ok? Nosso cluster aqui, amanhã vocês vão ver com detalhes, mas nós formamos um cluster com 3 máquinas, ok? Somente 3 máquinas só para mostrar os conceitos de como funciona toda a paradinha e pôr essa bagaça para funcionar. Muito bem, para criar esse aplicativo, vamos lá todo mundo aqui, eu vou dar um vi espaço docker-compose.yaml. Dá um enter aí. Tá vendo aqui o meu arquivo tá montado já. Como é o arquivo montado, eu vou comentando para vocês, opção por opção, para que vocês entendam como que tá funcionando a bagaça, ok? Primeira coisa muito importante de vocês notarem é o seguinte, é a primeira linha do arquivo falando o quê? Version 3, é para você usar o que? O Compose versão 3. Isso é importantíssimo. Primeiro passo. Abaixo do service, nós vamos começar então a declarar os nossos serviços, né? Os nossos services. Vamos começar pelo Redis. Ou Redis? Foda-se. Então vamos lá colocar aqui então o nome do nosso serviço, é o que? Redis
2 pontos, né? Declarou, dá um enter aqui embaixo, olha na linha de baixo que nós temos, com a imagem que nós vamos utilizar do Heads, olha, reparem só, tá lá então, image 2 pontos, Heads, e nós vamos utilizar o Alpine, né? O Heads que roda em cima do Alpine, que é um sistema operacional muito pequeno, muito enxuto, com 5 megas apenas, vale muito a pena conhecer, ele até tem um gerenciador de pacotes, eu vou fazer um vídeo logo menos sobre ele. Então a imagem que nós vamos usar tá bem tranquilo, né? Vai ser a do Heads, e depois nós vamos falar qual que é a porta, tá vendo aqui, ó, port. 2 pontos, qual que é a porta do Heads? 6379, tá vendo aqui embaixo declarado qual que é a porta. Se tivesse mais de uma porta, era só, né, ir pulando as linhas e colocando as portas. Se eu quisesse bindar nessa porta, também conseguiria. Como que eu faria? Porta, 2 pontos, porta. O que é o bindar, né? Colocar essa porta aqui para responder também no meu host. Por exemplo, se eu quisesse fazer essa porta do Heads também responder no meu host, como que eu faria? 6379, 2 pontos, 6379, ele ia pegar toda a requisição que batesse na 6379 do meu host, redirecionaria para esse serviço aí do Heads. Fácil, né? Foda. Depois nós temos mais uma opção aqui que é o Networks, ok? 2 pontos, coloca aqui embaixo, o front-end é a rede que nós vamos utilizar para esse cara. Depois, nós temos aqui uma chave importantíssima, Deploy, ok? Que é como que você vai fazer a criação desse cara, quais são os detalhes desse serviço. Uma informação bastante interessante é essa réplica, ou vamos colocar a opção 2, ou seja, quando eu subir esse compose, eu já vou ter um Heads com 2 réplicas, com 2 containers. Depois nós temos lá o update config, que é a forma como que eu vou fazer esse deploy. Eu escolho aqui, eu quero paralelo, né, paralelismo, e eu quero um intervalo de 10 segundos, ok? Então o paralelismo vai ser em duas, e o intervalo é de 10 segundos. Olha que foda, muito sensacional. Porque se você estiver fazendo uma mudança de um produto seu em produção, você não vai sofrer, não é verdade? Porque você pode esquematizar muito bem a mudança, aí você não vai se ferrar, né? Você não vai deixar o seu serviço fora do ar. Uma outra opção bastante interessante é o Restart Policy. Que é isso, né? Quando ele vai restartar aí a sua réplica, né? O seu container, né? Aí você coloca aqui embaixo o condition. O que é o condition em caso de falha, não é isso? Olha só, todo mundo enxergando? Simples assim, né? Muito bem, então aqui tem todas as informações do nosso Heads. Agora vamos lá para o nosso banco, né, que é o PostgreSQL. Vamos lá, vamos criar então um service chamado DB. Todo mundo acompanhando? Com a imagem que nós vamos utilizar a imagem do Postgres na versão 9.4. Volumes, né, que eu consigo definir um volume, né, para esse meu container. Se você não sabe o que é um volume, tá vacilando, volta lá no canal e vê lá, né? Mas o volume é um diretório que eu vou montar dentro do meu container, né? Eu coloco o nome do meu volume, db-data, 2 pontos, o caminho desse volume, onde ele vai ser montado lá dentro do meu container. /var, lib, postgres, data, todo mundo tá enxergando aí? Fácil, né? Depois, qual vai ser a rede que eu vou utilizar? Aqui eu vou utilizar uma rede chamada backend, e aí nós vamos lá pro deploy novamente, pra chavezinha de deploy. Aqui vamos conhecer um outro esquema bastante interessante, uma outra aqui bastante interessante, que é o placement. Com ele eu consigo colocar um cara chamado constraint. O que é esses caras? O que ele faz, né? Eu defino uma regra. Então, por exemplo, a regra que nós vamos definir aqui é a seguinte. Tá lá, node.role igual manager. O que eu tô falando com isso? Que eu tô falando que esse cara vai ter que rodar aonde? No manager, ok? Então é como se fosse uma chavezinha falando assim pro Docker. O Docker, esse container tem que rodar em determinados caras. Nesse caso, no manager, ou então eu colocaria o worker, né? Se fosse no worker, né? Que não fosse o manager do nosso cluster. Aí você vai ver amanhã, você vai ver isso aqui, vamos subindo, você vai entender melhor. Então o nosso DB foi fácil. Agora vamos lá para criar um outro serviço chamado Vault, ok? Primeira coisa, qual que é a imagem? Vamos utilizar a imagem que nem eu falei lá do Example Vault App, ok? Todo mundo enxergando, olha só, tem a URL aqui tudo certinho, tem o caminho, não a URL, né? Todo mundo enxergando aqui a imagem? Beleza. Bem, vamos ver novamente, então, a opção Ports, né? Aqui tá fazendo aquele jeito de bindar no host, né? 5.000, 2 pontos, 80, ou seja, toda vez que bater na 5.000, ele vai redirecionar para 80 containers, né, do serviço. Networks, mais uma vez temos o network aqui, ele vai funcionar aonde? Qual rede? Na front-end, olha só que foda, né? Uma chave nova aqui também é o Depends On. O que é isso? Eu dependo de quem, né? De quem depende esse serviço. E ele tá falando aqui embaixo que esse serviço depende do Heads, né? Porque ele vai conversar com o Heads, né? Então ele depende do Heads. Lembrando que isso aqui é a nossa aplicaçãozinha Python, né? Então ele vai conversar lá com o Heads. Fácil, né? Bem, depois nós temos aqui a chave de deploy, onde nós temos as seguintes informações. Falando que eu quero subir com 2 réplicas, né? Tá vendo? Réplicas igual 2. Tá falando que o paralelismo vai ser de 2 em 2, todo mundo tá enxergando. E se eu tiver qualquer problema aí com o meu container, qual que vai ser o restart policy dele, né? Em caso de falha, ele vai restartar o container.
Agora vamos para a nossa aplicaçãozinha lá, que é o Node.js, que é o Result, ok? Então cria aí o serviço chamado Result. A imagem que nós vamos usar também é lá do Example Voting App, lembra que eu falei para vocês? Temos aqui a definição de porta, 5001 2.80, ou seja, toda vez que eu bater na porta 5001 do meu host, né, do meu cluster, ele vai direcionar para a porta 80 dos containers desse serviço, né? Olha que foda. Esse cara aqui é o cara que vai mostrar o resultado, né, da minha votação. Então toda vez que eu entrar lá com o IP 2.51, ele mostra o resultado da votação, ou então na 5000 ele só vai mostrar só a telinha se você vota em um ou outro. Temos aqui a definição de network, ele vai ser o que? No back-end. Ele depende de quem? Depende do DB, né? Depende do banco. O deploy, qual que vai ser o esquema? Tá falando que réplicas, quantas réplicas nós teremos? Somente uma. Vai ser feito lá o paralelismo de 2 em 2 com intervalo de 10 segundos, não é isso? Em caso de falha do container, ele restarta o container, né? Se falhou o container, ele vai lá e restarta o container, certo? Fácil demais. E finalmente vamos falar do worker, né? Que é a nossa aplicaçãozinha lá do .NET. Primeira coisa, o image tá aqui, novamente o endereço da imagem, fácil assim. Com a rede que ele vai conversar, nesse caso ele vai conversar com as duas redes, com a do front-end e do back-end, né? Que nem a nossa topologia mostrou lá embaixo, né? Ele conversa com os dois, com o Redis e com o DB, né? Como que vai ser o deploy dele? Aí nós vamos conhecer mais um cara que é foda, que é o mode, né? O que é esse esquema de mode? Se ele vai ser global ou replicado, né? Se for replicado, você consegue definir tipo 5, 10, 20 réplicas. Agora, se for global, vai subir um container em cada host do seu cluster. No nosso caso, vamos usar o replicado. O número que nós vamos ter aí será somente 1. Nós temos mais uma opção que vocês ainda não conheciam, que é o labels, todo mundo enxergando aqui bonitinho. App igual a voting, é o labelzinho que vai subir nesse cara. Aí nós temos novamente lá em caso de falha, o restart policy, como que vai funcionar? Se falhar aí o container, ele vai restartar o container. Só que aí com um delay de 10 segundos e ele tem um count aí para quantidade máxima de tentativas, né? Que nós estamos falando que é 3 tentativas numa janela de 120 segundos. Olha que foda, então tem até estratégia aí, muito legal. E o nosso placement aqui tem a regrinha para que ele rode somente no manager, né? Lembra lá do Node.js? Muito fácil. Bem, olha só, nós temos um serviço aqui também chamado Visualizer, ok? Isso aqui é só para mostrar o nosso cluster e como que tá a divisão dos containers aí, para que você possa acompanhar numa interface gráfica aí no browser, ok? A imagem que nós vamos utilizar, qual que vai ser a porta, né, de serviço, 8080 redirecionando para 8080, fácil. Nós temos que passar uma opção também bastante interessante, que é o volumes, ok? Porque eu tenho que passar aonde está o socket do Docker, para que ele consiga pegar essas informações de como está o comportamento aí dos meus containers, né? Como ele está dividido no meu cluster, então isso é importante. Todo mundo está enxergando aqui, ó, o volumes, eu vou montar o socket aí do meu Docker lá dentro desse container do Visualizer. E depois a outra regra é o que eu quero que ele suba somente no Manager. Todas essas opções nós já conhecemos de cor e salteado. Muito simples, certo? Bem, agora aqui embaixo eu só preciso definir o quê? Definir as minhas redes, né, que eu criei lá em cima. Então eu tenho duas, que é o front-end e o back-end. E também eu preciso definir aqui embaixo o volume que eu mencionei lá em cima, que é o volume do Postgres, né, que é o db-data. Olha que foda. Por enquanto é isso. Vamos salvar esse cara, somente salve e sai e boa, ok? Porque por hoje é somente isso. Amanhã nós vamos colocar esse cara em prática. Hoje nós só conhecemos o Compose File e todas as suas características, novas características. Amanhã nós vamos brincar com esse cara já no nosso cluster, ok? Se prepara então. Muito obrigado pela paciência e nos vemos amanhã, ok? Vai!